Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Hospital da Alma. Hoje nós estaremos aí com a consteladora Adriana Lima e ela vai falar de um tema muito importante pra gente, que é como cuidar aí dos pais sem a gente tomar o lugar dos pais, né? Porque essa é bem a nossa tendência, né? Achar que porque somos filhos, os nossos pais não são mais nossos pais. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Lu. Bem-vindas a mais uma live aí esta manhã aqui no Hospital da Alma. E vamos embora, gente. Bom dia. Bom dia, como vocês estão? Tá dando para ouvir bem? Eu estou. E as meninas? Bom dia, Lu. Não falei mais com a Lu. Tudo bem? Bom Minhas dia, filhas, Lu. dia. Minhas filhas estão dormindo. Os meus Tô desde, também. tô desde cedo trabalhando. Eu Já tem, também, graças a Deus. graças a Deus. Gente, sejam bem-vindos na live de hoje. A Adriana vai trazer. Chama mais tarde. Vou chamar, Lu. Vou chamar. Vou focar com você depois. Eu fico Tenho. com ciúmes, Lu. Eu também Ah, quero. eu falo com você direto. É que assim, ó, a minha relação com a Lu, com o Thiago é assim, ó. Tem hora que eu vou, tem assuntos que eu falo só com a Lu. Aí eu vou, Isso. falo com ela, a gente vai, chora. Aí daqui a pouco, assunto de cliente, eu falo com o Thiago. Aí a Lu Isso. fala, ai, você esqueceu de mim. Aí eu vou e volto, falo com a Lu de novo. Aí o Thiago, tipo, ô, tô aqui. Aí eu vou, volto, falo com o Thiago. É assim. É uma dupla dinâmica, Tiago e Engraçado, né? Luciana. Vou montar um grupo nosso, tá, Lu? Eu, você e o Thiago. A gente já fala tudo lá de uma vez. Eu acho melhor. Hum, Bom dia, tomando um Adriana. cafezinho. Que bom. Gente, então nosso tema de hoje é como cuidar dos pais. E a gente pode incluir os avós, Adriana, nesse período? Claro, a Incluir hierarquia ela se aplica para tudo. Então, é legal que você falou isso, porque os avós, muitos, né, Érica, moram com a gente. Então, foi muito bacana você falar disso, porque eu até pensei em ter hoje uma dinâmica diferente aqui para que a gente consiga aplicar melhor, tá bom? Uhum. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço mais uma vez por esse convite do Hospital da Alma. É sempre uma honra estar com vocês no seu projeto e estar aqui quinzenalmente às sextas-feiras pela manhã. Sempre deixa minha sexta-feira muito abençoada, muito leve. E eu agradeço você por isso. Eu também agradeço muito a vocês, né? Você e o Thiago aceitarem fazer parte disso. Fico muito feliz. Gente, se vocês puderem, cliquem nos coraçõezinhos para gente, para que o Instagram veja que é relevante esse tema. E também convidem as pessoas que vocês acreditam que este tema vai ser importante para eles. Tá bom? É só mandar pelo aviãozinho, vocês não precisam sair da live para mandar o convite. Vai ser bem legal. Eu já estou fazendo isso agora, Adriana, estou compartilhando aqui a live com outras pessoas, porque, gente, a nossa intenção é sim ajudar vocês, ser contribuição na vida de vocês, né? Para que vocês consigam a melhor vida de vocês. Nós estamos aprendendo, né, Adriana? Nós estamos, Aprendendo. nós estamos aprendendo e a nossa ideia é ser contribuição. Então, quanto mais pessoas estarem aqui presente com a gente, melhor. Sim. Bom, eu acho que, acho não, né? Em primeiro lugar, para que a gente entenda um pouquinho, né, sobre essa relação, né, de como cuidar dos pais, né, dos nossos pais e avós, vamos incluir aí os avós também,
sem transferir, né, aquele papel de pai e mãe, que ele é muito importante para nós. Então, nós vamos iniciar falando da constelação sistêmica. A constelação sistêmica ela é uma ferramenta que ela foi desenvolvida por Bert Hellinger e ela nos ajuda a compreender as dinâmicas ocultas que acontecem nos nossos sistemas, ou seja, ela nos ajuda a olhar com outros olhos o que nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender, porém que a gente percebe que está presente no nosso sistema. E ele traz, às vezes, um desequilíbrio. E a constelação sistêmica, ela tem 3 leis. E hoje aqui a gente vai se focar um pouquinho mais na hierarquia, mas a gente sempre vai falar das 3 leis, que é a lei do pertencimento, ou seja, o sistema, ele não aceita a inclusão, ou seja, todos pertencem. A gente vai Uhum. falar um pouquinho disso. A lei do, desculpa, a lei da hierarquia, né? Onde os mais velhos têm prioridade sobre os mais novos e respeito, e eu também vou falar um pouquinho mais disso, né? Ou seja, quem veio primeiro é a prioridade e nós temos que seguir essa ordem com muito respeito e reverência, sabendo que no sistema, seja familiar, sistema organizacional, sistema pedagógico, todos os sistemas, a gente pode atuar nessas dinâmicas, desculpa, essas leis atuam em qualquer sistema, são leis Uhum. universais, tá? E também temos a lei do dar e receber, que é a lei do equilíbrio, né? Então, essas 3 leis, elas permeiam a constelação sistêmica e Uhum. quando a gente compreende essas 3 leis, a gente consegue fazer movimentos, Érica, na nossa vida, como eu coloquei, em qualquer sistema, Uhum. né? Então, o objetivo das lives é que a gente entregue informações para vocês, entreguem conteúdo para que vocês consigam já olhar o sistema de vocês e fazer uma harmonia. Então, hoje aqui, por que que nós escolhemos esse tema? Como cuidar dos pais? Porque os nossos pais, hoje, eles estão como o grupo, eles estão fazendo parte do grupo de risco, né, do coronavírus. E vamos olhar para eles e vamos imaginar como que seria fazer parte de um grupo de risco, né? Olha que peso, Uhum. olha que peso para eles, né? Vamos nos colocar no lugar deles. Ou seja, né? Eles fazem parte. Então, isso é muito importante, acho que em primeiro lugar a gente olhar para eles e lembrar que eles lá dentro têm algum sentimento. E isso é muito forte, né? Quando a gente vê o número de mortes, claro que tá, a gente vê todas as idades, né? No mundo inteiro, mas a gente percebe que eles são o foco. E os idosos, eles, além de fazerem parte desse risco pela idade, muitos deles têm aí também vários agravantes, né? Como a diabetes, hipertensão, problema no coração. Então, por exemplo, minha mãe tem diabetes, meu pai é hipertenso, meu pai tem problema de coração. Então, em primeiro lugar, eu penso que o primeiro exercício é nos colocar no lugar deles. Então, fecha os olhinhos de vocês e imagina, eu faço parte do grupo de risco pela minha idade. Eu faço parte pelo grupo de risco porque eu tenho isso ou aquilo. Então, veja a responsabilidade que eles assumiram ao vir para esse plano, né? Desculpa, ao vir para esse planeta Terra, né? Veja só.
Mas vamos também olhar por um outro prisma. Os idosos, nossos pais, nossos avós, eles já viveram, já não, né? Desculpa o termo, eles viveram bastante. Então, eles também têm uma experiência muito grande, na mesma proporção da força deles. Então, vejam, nossos pais viveram muitas coisas e nossos avós muito mais. Então, eles também são muito fortes. Uhum. E a Dada a gente razão, acha que não, às vezes, né, Adriana? já estamos falando da hierarquia, viu, Érica? É. Olha a força, olha a força. Nós aqui estamos vivendo, eu acredito que eu, você que tem aí uma certa idade, a gente está na casa dos 30, né, Érica? A gente nunca viveu uma crise dessa, Verdade. né? Acho que eu, a É. Érica, a Lu, né, os outros ouvintes aqui, eu não sei a idade, mas enfim, eu penso que a gente nunca viveu isso, pelo menos nessa vida agora. Mas vamos voltar para eles. E eles, né? Os É. nossos avós, eles Hum. viveram muitas crises. Então, Érica, eles não se sentem assim tão amedrontados pelo vírus, Uhum. porque eles Entendi. têm uma bagagem, eles têm uma experiência, Uhum. eles têm lá no DNA a força e a experiência dessa vivência. Então, Porque, na lembre-se, verdade, eles já passaram coisa pior, né, Adriana? Eles já passaram fome, eles já passaram outras situações em relação ao trabalho, em relação à própria uhum, família. Então, para eles, esse vírus é só mais um problema que eles têm certeza que eles vão superar. E a gente não olha por esse lado, né? não, A a gente gente olha olha assim, pelo. eles são teimosos, Uhum. eles não querem fazer o que é certo. A gente olha para eles no julgamento, né? Eles não entendem. Olha, olha, quando eu olho para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô e já falo isso, eu já estou no nível acima. Uhum, Érica, meu exatamente. pai não entende. É. Gente, será que nossos pais não entendem? Ou nós não entendemos a força que eles têm, Érica? Exatamente. Como a Cláudia coloca aqui, minha mãe passou pelo pós-guerra. Então, se ela passou Então, pelo pós-guerra, essa pandemia é algo simples de se resolver, né? Ela não vê com tanta seriedade, não digo seriedade, ela não vê como um problema como nós estamos vendo e a gente acaba não respeitando essa visão do outro, né, Adriana? a gente subestima, Isso. a gente subestima. Então, o que é muito importante no momento que a gente está hoje, que a gente está também cuidando dos nossos pais e cuidando dos nossos avós. Será que a gente alguma vez já parou para ouvir a história deles? Do tipo, pai, o que que você já passou? Assim, não é o que que você já passou na vida, não é isso. Mas, por exemplo, meu pai, assim que começou Uhum. essa epidemia, ele falou assim para mim. E assim, gente, de verdade, eu não entendi, tá? Ele falou assim: você acha que é um coronavírus que vai me derrubar? Eu já passei Hum. por isso, já passei por aquilo, já passei não sei o quê. E aí eu, né? Tipo, ai, né? Que papo furado. Tipo, fique em casa e fique em casa e você não tem ideia da importância do coronavírus, você não tem ideia disso, você não tem ideia daquilo. Mas ok, a gente, graças a Deus, a gente vai ouvindo as pessoas que a gente também escolhe para nossa egrégora e a gente aprende. E aí eu assistindo um vídeo do Geraldo Rufino, não sei quem conhece, mas se não conhecem, depois eu conto a história, sigam ele. Ele trouxe essa informação, mas ele não estava falando da constelação, tá? Ele estava falando no geral de como enfrentar as crises. Mas aí quando ele falou isso, e ele é muito engraçado, né? Ele falou rindo, ele É. falou, gente, vocês acham que os nossos pais não têm medo por quê? Eles já Uhum. viveram muito.
E aí a minha ficha caiu, né? Uhum. Então, por isso que hoje eu estou trazendo esse tema, mas claro, porque eu também acreditei e achei que fez sentido o que ele comentou. Porque Uhum. se a gente for ver, os idosos hoje, né, os nossos pais, eles querem sair, gente. Eles querem sair e peraí, gente, tem um vidro aqui, cuidado. Eles querem sair e eles estão de boa. Você não vê os idosos morrendo de medo como a gente tá. Então, assim, claro que sempre tem, ok, não vamos generalizar. Mas assim, a gente não está percebendo isso, né? Eu acho que a gente tem mais medo que eles e faz sentido, Sim. né? E aí, A gente não viveu crises fortes como eles viveram na infância, né? Então, isso essa crise, para nós, ela é assustadora e para eles não é. não é, já viveram isso, como você falou, Érica. Claro que são situações diferentes, mas assim, meu pai também viveu a questão do pós-guerra, viveu a ditadura militar, viveu a fome, perdeu o pai dele, enfim, perdeu o irmão dele. Tudo isso fortifica as É. pessoas. Então, chega um coronavírus hoje para a geração dos nossos pais, eles olham com respeito, mas eles falam: bom, bora lá enfrentar mais uma. Uhum. E como que a gente consegue equilibrar, né? Como que a gente consegue estar na lei em uma das leis da constelação sistêmica, né? A gente fala lei da constelação sistêmica, gente, mas assim, é a lei do mundo, lei do universo. Quando a gente for cuidar deles, né? Ou seja, quem morar com os pais, ou mesmo quem não morar, fala com respeito. E quando a gente fala respeito, tem que ser do coração, não é da boca para fora. É o principal. As falas sistêmicas, as frases sistêmicas, se elas não forem verdadeiras, elas não têm efeito. Uhum. Então, se você não sente, mas você fala, eu não vou dizer que de nada está adiantando, porque a gente já percebe um movimento, pelo menos, do desejo de mudar algo. Então, é o primeiro passo. Mas é muito importante que a gente sinta. Então, Érica, como que a gente sabe, né? Como que a gente percebe se a gente está cuidando dos nossos pais como se fossem nossos filhos? Uhum. O papel de mãe e pai, qual que é o papel da mãe e do pai, né? É o proteger, é realmente a gente muitas vezes dar ordem. Eu estou falando mais para as crianças, tá? Mas é o papel do pai e da mãe. O pai e a Isso. mãe dá ordem a qualquer momento da vida, mas a gente sabe que a criança ela precisa de mais ordem, dá ordem de comando e decisão, né? Eu decido o que que você vai comer, hoje é salada, hoje é isso, hoje é aquilo. Então, quando você se está neste papel, você já está, você pode estar no papel de pai do seu pai ou de mãe da sua mãe. E por que que isso desequilibra muito o sistema? Quando você assume o papel que não é seu, ou seja, no Uhum. sistema familiar nós temos funções. E então, qual que é a função do filho, né? Qual que é a função do pai? Qual que é a função da mãe? Qual que é a função do marido? Todos nós temos uma função. Então, quando a Uhum. gente assume a função do outro, nós trazemos para nós toda tudo que ele traz no campo dele. Ah, Então a gente pega o pacote cheio. e Então, isso pesa. nossa, pesa por quê? Porque não é seu. Você não fez parte daquela história, você não sabe como resolver e não te pertence. Então, se a gente imaginar que nós temos a nossa vida aqui e que ela já é bem difícil, a gente já Tá. tem vários conflitos, várias responsabilidades. Imagina duas vidas na sua mão, É. com a história lá atrás da ancestralidade.
E realmente você não é capaz de resolver, porque nós somos capazes de resolver somente o que é nosso, Hum. né? Ó, E Adriana, por exemplo, quando é uma situação que acontece agora, tá? Minha mãe está morando com o meu avô e ela decide coisas como: hoje é o dia que nós vamos sair para pagar as contas, hoje é o dia que nós vamos no mercado, o que vai ser feito de alimentação vai ser isso, tá? Como que ela poderia agir diferente? Então, pensando num filho que está com um pai idoso, ou na neta que está com o avô, como que ela poderia fazer em palavras, ações e comportamentos formas adequadas sistemicamente para que ela não carregue esse peso para lidar com ele no dia a dia em casa? olha, eu penso que é perguntando o que ele quer comer, Hum, perguntando o que que ele acha, tá. perguntando se ele está disposto a ir no banco pagar as contas, ou se ele Uhum, prefere um outro dia, tá. sabendo que ela não é a protetora dele, Uhum, ela é a filha dele. E sabendo que a opinião dele é importante. tá. E se por acaso ela discordar da opinião dele, como qualquer um de nós, Uhum, e realmente for algo que a gente tenha que tomar, de repente, uma medida um pouquinho mais drástica, por exemplo, de repente, seu pai ou sua mãe quer sair de qualquer jeito. E, e vamos para um lado mais drástico, né? E assim, ele pode se perder, às vezes está aí com uma doença de esquecimento, que é bem perigoso, e aí não tem jeito, você precisa tomar atitude por ele. tá. É legal você olhar para ele e dizer: eu respeito a sua decisão, eu respeito a sua escolha. Uhum. E em honra a esse respeito, eu farei do meu jeito. Mas não é daquele jeito imposto, tipo, tá? Eu vou fazer do meu jeito. Não, é com amor. Em Qual que que é esse sentido? jeito? Como assim? Eu, Explica direito. quando a gente fala, eu farei do meu jeito, assim, tem muitos sentidos. Aí eu farei diferente, nunca melhor, tá? Tá. Eu farei diferente, ou seja, eu penso diferente de você. E Hum. para te proteger, eu vou precisar que você não saia, entendeu? Você Você vai dar uma ordem, não digo ordem, não você é vai ordem, é. dar a ordem, você vai, porque na verdade, na verdade você vai fazer um pedido para ele. A minha dúvida é se ele não aceitar esse pedido. Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta para te dar, porque, por exemplo, acho que tudo depende um pouco. Se ele não aceitar e de repente ele tiver condições físicas, de Hum, repente de ir no mercado, Tá. a escolha foi dele. Uhum. A escolha foi dele. A gente Agora, também tem que aceitar o livre-arbítrio do outro, né? Érica, a escolha foi dele. Esse é o nosso maior desafio, aceitar o livre-arbítrio do outro, principalmente Ou do pai seja, deles, né? você, eu fiz a minha parte. É. Agora, a sua parte cabe a você. Agora, por que que eu falei que não tem uma resposta pronta? Porque de repente pode ser um pai que tem mal de Alzheimer, se ele sair, se ele se perder, como que eu vou achar? Então, Uhum. às vezes não adianta, eu vou ter que trancar ele aqui. É outra situação, mas eu vou olhar para ele e vou dizer, pai, eu respeito a sua história, eu respeito a sua vontade de querer ir para a rua, mas em amor a você, em respeito, eu farei de um jeito diferente. Acho que pode Uhum. até dizer assim, eu farei de um jeito diferente. Uhum. Ou seja, eu vou precisar trancar. Mas é que nem eu falei, gente, tudo depende.
E talvez usar a frase que você sempre fala, né? Que agora eu estou usando muito. Eu sinto muito. É, Eu estou fazendo isso por amor a você, isso. né? Meu coração dói ao fazer isso, mas eu vejo que neste momento é necessário, Uhum. porque E eu te amo, né? E aí já faz isso. toda uma diferença, né, Adriana? Às vezes ele até decide não sair. É, já Você faz todo. falando de uma outra maneira. Às vezes ele decide, ah, vou ficar aqui mesmo. Ele não admite, pode ser, né? Mas Uhum, ele senta lá no sofazinho e fica quietinho. Aí você fala, olha como faz a diferença. é. Porque esse sentimento que a gente tem, que eu falo que se você não sentir, né, não faz tanto sentido. Uhum, Ele é sentido pelo outro na alma dele. é. Na alma Você dele. você sabe, Adriana, que a CNV, a comunicação não violenta, ela fala o seguinte, que para você conectar-se com o outro, precisa haver um fluxo de compaixão. E esse fluxo de compaixão, ele é expressado através da linguagem, da nossa linguagem verbal e da nossa linguagem facial também. E esse Hum, fluxo de compaixão é um movimento de entrega e de fazer aquilo que você deseja fazer com a mais profunda verdade, é, uma entrega do seu coração de boa vontade. Quando você faz esse movimento de cuidado com o pai, entendendo a hierarquia, né, que é o que você propõe, em falar, sinto muito, eu vou fazer diferente para te proteger, e isso é de verdade, e não é somente aquela algo bonitinho, aquela máscara que a gente põe, eu vou falar assim, porque eu ensinei que eu tenho que ser dito dessa forma, pronto. Quando você fala de verdade, a pessoa sente na alma e ela sente essa doação no fundo da alma. Isso é muito legal. E assim, é, o contexto que a CNV traz e o que a constelação traz é muito parecido, né? Em relação a se é. expressar. É o da verdade, é o do respeito. E assim, uma das outras questões também. Quando a gente se coloca no lugar, né, ocupa um outro papel, por exemplo, cuida do seu pai como se fosse o pai dele, o outro, ele carrega um peso também, porque ele fica na posição inferior, que não é a dele. Então ele não tem força para reagir, porque Tá, ele é o filho, tá. ele é o filho, e ele não consegue reagir. Uhum. E aí ele pode adoecer mais do que ele já está, a imunidade No, dele pode baixar, porque o emocional dele vai ser abalado. Ele uhum. pode ter mais dores nas costas, Nossa. dores na coluna, joelho. E Adriane, e quando você tem uma pessoa que sempre tomou o papel do pai, como reverter essa situação? É possível reverter? Então, pelo outro, eu penso que é entregando a informação para ele, O filho sabe? entregando a informação para o pai. Por exemplo, você quer dizer quando uma outra pessoa faz isso? Por exemplo, vamos supor, eu moro com meu pai há muito Tá. tempo e sempre fui, é, eu sempre tomei o lugar dele. Então, eu que pagava as contas, o meu pai ficava em Hum, casa, tá. eu que trabalhava, o meu pai ficava em casa, eu que fazia tudo pelo meu pai. Eu tomo a força dele, certo? Tomei a força dele por muito tempo, por muitos anos. Ou do meu Tá. pai ou da minha mãe. Como eu faço agora, tendo essa consciência, para reverter? Reverter que eu quero Ah, dizer, tá, agora eu quero entendi. me colocar no papel de filha e eu quero que esse pai, que essa mãe, tome a força dele. Como que eu posso fazer isso? Com esses movimentos que a gente comentou, é simples assim.
Olhando, lembra, alma, olhando para ele como você é maior, respeitando a opinião dele, Uhum, perguntando a opinião dele e se colocando, eu sou menor, uhum, você tem a sabedoria. hum. Então, por exemplo, eu sempre fiz isso, Drica, sempre paguei as contas, ok, mas eu É sou a possível, filha. é possível continuar fazendo isso e me colocar como menor? Se for uma verdade para você, Ah, se você se sentir ainda grande, o problema não está na ação do pagar a conta, não está na ação, está dentro de você. Você pode parar de pagar as contas e ele começar a pagar. Se você continuar se sentindo assim, hum. é o sentir. Porque você pode parar de pagar a conta e continuar dando ordem para ele. E, Resolveu? e um filho pode tomar. Eu estou perguntando isso porque eu atendo algumas pessoas que têm esse tipo de relação com o pai e com a mãe. No sentido de, minha mãe, eu sempre achei que minha mãe era incompetente. Hum, Por eu achar que minha mãe é incompetente, eu, eu cuidei da minha mãe. Comprei casa para minha mãe, cuidei da minha mãe, cuidei do meu pai. E na minha empresa, eu acho também que todo mundo é incompetente. Isso também pode acontecer. muito, é. Na verdade, hierarquicamente, essa pessoa, ela está assim, numa posição de arrogância tremenda. Porque onde ela vai, ela se sente a maior. E como que a pessoa ela consegue equilibrar isso? Ela tendo em primeiro lugar a consciência e a compreensão da lei da hierarquia. Uhum, Em primeiro lugar, como eu falei, ela tem que ter a compreensão, uhum, ou seja, ela está compreendendo a lei da hierarquia, uhum. entendeu? Ô, E Érica, mesmo, eu vou precisar levantar da mesa 1 minuto. tá, Gente, vocês podem aguardar 1 minutinho que aconteceu um pequeno imprevisto aqui? É muito rápido. Adriana, então eu vou contextualizar o que você está falando para o pessoal enquanto isso. Isso, é muito rápido. Tá. Só 1 minutinho. Gente, Só eu posso então, resolver. Peraí. Fiquem aí. bom dia para quem pedir para vocês ajudar a gente ainda aí. Nós temos mais uns minutinhos de live. Nós estamos falando aqui hoje sobre a força do pai e do filho, como nós podemos tratar os nossos pais como pai, né, e como mãe, como não tomar a força dessas pessoas, uma vez que a Adriana explicou que existe a lei da hierarquia, e a hierarquia é o respeito máximo por quem veio primeiro. Então, o que ela está dizendo para quem entrou agora é o seguinte: quem veio primeiro de nós? Foi o nosso pai, foi a nossa mãe, foi os nossos avós, os nossos bisavós. E baseado nesse período de pandemia, o que que acontece? As pessoas, nós, filhos, né, netos, não olhamos essa força dos nossos pais e dos nossos avós. Por quê? Porque eles, como a Adriana disse, eles não têm tanto medo do que está acontecendo como nós, porque eles já sofreram coisas muito pior do que a gente. Então, isso, para eles, é algo simples, é só mais uma etapa a se vencer, né? Então, assim, a gente precisa ter a coragem e humildade de olhar com os olhos deles, para que se vivam em harmonia dentro das nossas casas com essas pessoas queridas. Porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, né, Adriana?
Com certeza, nós não, esse olhar, ele vai fazer toda a diferença para todos nós. Nós temos hoje, a nossa geração tem um conhecimento. Este conhecimento, em nenhum momento, ele é melhor que os dos nossos pais. Ele é Uhum. um conhecimento diferente, proporcional ao nosso nível de compreensão. Nós somos pessoas diferentes dos nossos pais. Da mesma forma que os nossos filhos serão pessoas diferentes de nós. Quando os Uhum. nossos filhos tiverem a nossa idade, a gente vai olhar para o celular e vai falar: Senhor amado, vai ter um novo equipamento na mão dessa Sim, geração. é, E a gente vai se sentir o arcaico. é verdade. É verdade. Então, é assim. E o que é muito importante também, dentro do nosso lar, a gente equilibrar também a lei do pertencimento. Ou seja, quando eu também tomo todas as decisões dentro do meu lar e eu não olho, né, o idoso, eu não olho o meu pai, eu não olho a minha mãe, porque ele não precisa resolver nada. Hum, Sou eu quem decido o que comer, o que comprar, o que vestir, enfim. Sou eu quem decido tudo. Eu excluo do meu sistema. Inconscientemente eu excluo do meu sistema. E aí nossa, existe a compensação. O tá. sistema ele não aceita a exclusão. Todos pertencem. Uhum. E aí vai acontecer os emaranhamentos, as doenças, o câncer, todos os tipos de doenças, doenças emocionais, principalmente do coração. Então vejam, qual é a razão para a gente não pedir a opinião de alguém? Uhum. É uma arrogância muito grande. Mesmo que a gente não tenha essa intenção, Uhum. né? E a outra lei também, que é o do dar e receber. A lei do dar e receber, ela não é uma troca, onde eu troco com o meu pai algo. Ela é uma lei que ela é a fluidez, ela é Uhum. o equilíbrio. Ou seja, eu dou o que eu tenho para dar. Uhum. O outro toma somente o que ele precisa. E ele sente o desejo natural Uhum. de retribuir. Uhum. E essa retribuição é com o que ele tem para oferecer. Isso. Agora, a gente sempre pensa assim: eu fiz tanto por, sei lá, já que a gente está falando de pai e mãe, né? Eu cuido tanto do meu pai, cuido tanto da minha mãe, e olha o que ele me dá. Uhum. Eu estou numa expectativa que não existe. É. Eu desejo que ele me entregue algo que eu quero que ele me Uhum. entregue. Só que ele vai me entregar o que ele tem. Agora, se eu me colocar no meu lugar, que a gente não se coloca no nosso lugar, ou seja, eu entreguei o que ele queria também, Uhum. isso serve para Ah, relação, para qualquer tipo de relação, marido e mulher, filho, amigo, né? Tem muito isso, né? Poxa, eu ajudei tanto esse amigo nesse momento e hoje eu estou aqui e ele não está me ajudando. Lá naquele momento, será que eu dei mesmo o que ele esperava de mim? Ai, com certeza. Não sei, gente. A gente mal sabe o que a gente faz, a gente mal se conhece. Se a gente se conhecesse, a gente não estava passando pelo coronavírus. é. A gente já estava num outro nível. Você Assim, sabe, desculpa. você sabe, Adriana, que a CNV, ela fala o seguinte, que existem dois fluxos, a compaixão e a doação. São dois fluxos de energia. Essa doação, quando você vai fazer essa doação, eles falam o seguinte: você vai doar a quem? Uhum, A você ou ao outro? Ele diz que quando você
for fazer porque você deseja fazer, faça sem esperar nada em troca. Sem esperar, tipo, eu vou fazer e eu tenho que receber. Não. A lei do dar e receber, eu entendo que é algo fluido. A pessoa Isso. vai fazer no momento que ela pode, do jeito que ela quiser. Então, toda vez. Então, para a gente sair da violência, olha só que interessante como vai se encaixando as teorias, né? Para a gente sair da violência, eu preciso me doar de tal modo que eu faça isso com leveza de coração e que eu não espere retribuição, é, elogio, que eu não espere nada, que eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer porque eu desejo, eu tenho condições de tornar a vida do outro mais maravilhosa. Só por isso. Isso. É. Tenho essas condições e eu desejo fazer. Ponto. Ponto. Agora, ó, partindo do que você colocou aqui, imagine você fazendo desta forma para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós que estão aí no seu lar, né? Aqui na quarentena. Você imagina como que eles recebem isso? Desta forma que você está entregando. Isso. Tem E alguma aí, obrigação por parte deles, né? e aí é onde que as pessoas começam a se conectar, né? Porque ela vê realmente a intenção, a doação, o fluxo, e esse fluxo traz boas sensações, bons sentimentos, não traz sentimentos desagradáveis, traz sentimentos de leveza, e a Uhum. pessoa sente e recebe isso, e ela consegue até se movimentar diferente no mundo quando ela recebe dessa forma. É, é exatamente isso. Então, assim, se a gente realmente quiser ter uma harmonia no nosso lar agora na quarentena e para a vida inteira, o primeiro ponto é realmente ouvir o nosso pai, a nossa mãe. Uhum. Ouvir e sempre que vier aquele sentimento de que eu sei mais, você não sabe de nada, é o se perceber, que a gente sempre fala aqui. Uhum. Por que que eu acho que meu pai não entende? Eu posso achar que meu pai não entende? Entende porque ele viveu em uma outra época. Isso é Uhum. compreensível. Tá. Isso é Da me- válido, né? Isso é válido. Da Tá. mesma maneira que quando meu filho tiver 50 anos e eu 90, eu também vou É. entender algumas coisas de acordo com a minha experiência de vida e que vai ser diferente da dele Uhum. e que não tem melhor nem pior, É. tem diferente, né? A gente vive num planeta onde o que hoje está sendo entregue para a gente, de acordo com as gerações, é o que nós temos a capacidade de compreensão. Tá. Então, É verdade. as futuras gerações, elas poderão ter uma consciência diferente da gente, uma consciência maior que a gente. Mas não é melhor, Uhum. É diferente. é diferente, é maior, é de acordo com o nível que eles estão de compreensão. Então, se a gente quiser saber, será que eu trato meu pai, a minha mãe, o meu avô como pai e mãe? Fecha seus olhos. Se você não for pai e mãe, não tem problema. Você também vai conseguir identificar Uhum. como que uma mãe cuida, como que um pai ou uma mãe cuida de um filho. É. Proteção. É como eu falei, muitas vezes ele realmente tem que obrigar a criança a fazer tal coisa. Ele toma as decisões pelo filho, filho criança, hein? Lembrando que o filho adulto é outra história, mas o pai continua cuidando. Uhum. Isso é para sempre. Mas o filho adulto, a gente já sabe que o filho é capaz de tomar as decisões, então a gente já não consegue mais tomar a decisão por ele. Rapidinho, se o pai e a mãe ainda estão tomando decisão pelo filho adulto, capaz, tem aí uma desarmonia, Hum. né? Filho adulto, o pai e a mãe não tomam decisão pelo filho adulto.
Ele já Tá, entregou o que ele tinha que entregar. Ele tá, continua orientando, continua amando, mas ele não é o tomador de decisão. Eu estou tá. falando dos adultos capazes, né? A gente tem que saber que existem adultos que realmente não são capazes por questões mesmo de saúde, Uhum. equilíbrio, tem algumas doenças também, né, psicológicas que a gente tem que saber diferenciar aqui, né? Esse assunto Tá, aqui hoje não é uma generalização, né? tá. Cada caso é um caso. Então é isso. É eu sempre me colocar e falar como que um pai ou uma mãe cuida de um filho? Como que é essa relação? Ah, peraí, é verdade. Eu estou dando ordem pro meu pai. Olha só, eu Uhum. decido a comida, gente, que ele vai comer. Se for um pai diabético, ok, mas pelo menos pergunta. Uhum. Pai, sei lá, vou fazer esse arroz integral. O que seria melhor eu pôr para deixar mais saboroso para você? O que que você acha? Uhum. Ou de repente, pai, eu vou precisar diminuir o arroz normal que você gosta, já que você não quer comer o integral, e eu vou pôr um Uhum. pouco mais de legumes, de salada, e vamos reduzir um pouquinho o carboidrato. O que que o senhor acha? Uhum. Porque vai ajudar na saúde, enfim. Agora, quando a gente nem pergunta mais, a gente já tornou o outro incapaz. Eu já estou no lugar de pai e mãe. E isso reflete todo o nosso sistema, reflete o sistema do filho, né? Então, por exemplo, se eu me sinto assim em relação ao meu pai, eu vou reproduzir isso em todos os outros sistemas, né? Ah, na verdade é o reflexo, né, Érica? Uma pessoa Reflexo. infeliz, uma pessoa pesada, né? O que que ela traz, né? O outro percebe. Eu estava É, lendo ontem, isso, claro, eu acho que a maioria já sabe. Mas a gente às vezes não lembra, não quer lembrar, enfim. É, até numa revista espírita mesmo falando sobre a constelação, uhum, que a criança, ela sente tudo que está no sistema, uhum, independente de você falar ou não. Então você pode dizer para a criança que você está feliz, que você está bem, que você está ótimo, ela sente a verdade, uhum. né? Porque E ela, por isso ela, que ela... elas adoecem, né? Oi? Também pode ser por isso que elas adoecem. Com certeza, ó, uma coisa que eu aprendi, né? Aprendi isso na terapia e aprendi e continuo aprendendo. Muitas vezes a gente coloca os filhos para fazer terapia, mas em primeiro lugar os pais têm que fazer. Uhum, Uma amiga minha semana passada falou: tô pensando em levar ele na terapia. Aí eu falei, mas e você? Ela falou, não, eu vou levar ele porque eu falei, então, uhum. se você não estiver bem, ele não vai estar. Não é o É, contrário. Ele tem que estar bem para você estar bem. Ou uhum. seja, o pai e a mãe tendo um equilíbrio no sistema, estando bem, sentindo, o filho vai ficar. E aí tudo bem, vamos todo mundo fazer terapia. Ótimo, eu adoro terapia. Acho não. Todo mundo devia de fazer. Essa é a minha opinião, porque é muito gostoso. Você se encontra, você se ouve, você cria uma visão melhor de tudo, porque você olha muito para você e você percebe que você tem o poder de melhorar o mundo. Hoje eu É, atendi uma cliente que ela comentou que como ela mudou, tudo mudou. é. E é Meu simples marido, assim. meu marido estava falando também que ele mudou na empresa, o jeito dele se comunicar, se portar, e o chefe dele está diferente com ele, trata ele com Isso respeito, coisa que o chefe dele não tratava. é Porque porque dentro dele começa mudou. pela gente, né? Dentro dele mudou, exatamente. Exatamente. Gente, Érica, pode fale, falar. fale. Não, Não tem como o outro não sentir. é, Olha, se for verdadeiro, Érica, se for verdadeiro, não tem como o outro não sentir. Impossível. Impossível. é, Tá tudo no campo. é.
Então, se eu posso virar para você e falar assim, olha, eu não gosto de você, tá? E de repente eu quero falar aquilo, não sei por quê, enfim, não quero admitir, mas você fala, caramba, eu não sinto isso. Da Que mesma coisa. maneira que, da E mesma pode, maneira que pode você... acontecer também o contrário, né? A pessoa falar, eu gosto de você, e você falar, não sinto isso, né? Não Ô, sinto Érica, teve uma moça uma vez e eu ficava brava comigo, porque eu não conseguia gostar dela de jeito nenhum. E ela não tinha feito nada pra mim. Aí eu falei, ai, saco, por que que eu sinto isso? E eu fiquei brava comigo, eu não conseguia entender. E todo mundo gostava, e aí eu ficava até quieta. Eu falei, oh meu Deus. E não teve jeito, não teve jeito, não teve jeito. E ok, continuei me relacionando, mas com aquela pulga de tipo, né, meu, eu sou o problema. Eu sou o problema. E eu olhava no olho dela, não, tá bom. E aí passou um tempo, foi revelada uma coisa bem importante. Então, tá. assim, se eu tivesse confiado em mim, Uhum, eu saberia. Mas, tá. assim, a questão aqui não é julgamento, tá? Eu tô falando da verdade. Tinha algo ali. E por que que eu tô falando isso? Porque ela ria muito pra mim. Ela ria Tá. muito. Ela me abraçava e eu fui, caramba. E eu não estava conseguindo entender essa relação da entrega dela, Uhum, que era muito, né? Oi, tudo bem? Nananana. E eu falei, eita, meu Deus, que saco isso. E eu me culpava muito. uhum, Então, assim, como a gente falou aqui, não, que nem seu marido comentou, ele entendendo as leis sistêmicas, aliás, nós todos, em qualquer lugar a gente harmoniza. é. Gente, nosso tempo já se esgotou aqui na live de hoje. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer. Temos ainda mais 5 minutos O para pessoal está muito quieto hoje, Érica. as pessoas responderem, para pessoas não, para a Adriana responder as perguntas de vocês. E eu queria complementar a live de hoje, que é dizendo o seguinte: além da gente tentar entender e também olhar para essa lei da hierarquia relacionado aos nossos pais e a gente ter a humildade de se colocar como menor em relação a eles. A gente tem que ter a coragem de ser humilde e falar o que você deseja, fazer a pergunta. Eu coloco para vocês um outro conceito da CNV, que é, se vocês escolherem entenderem a hierarquia, serem respeitosos com as pessoas que vieram na frente, tanto hoje o tema é família, mas também você pode se colocar assim em relação ao trabalho, né? Escolham fazer isso da melhor maneira possível, com a entrega do seu coração, com a entrega da mais pura verdade, de uma forma que você esteja disposta a tornar a vida do outro respeitosa, que você esteja disposto aí a tornar a vida do outro mais maravilhosa, e você pode ter certeza que quando você faz esse movimento, você recebe esse fluxo de energia também. Essa lei do dar e receber, ela é universal. Você vai receber isso, independente de quem seja a pessoa que vai te entregar. Não precisa ser o seu pai ou a sua mãe, ou seja lá quem for. O universo vai te entregar isso. Então, eu queria incentivar vocês para vocês acreditarem que isso é real. Tem perguntas, né, Adriana? Tem. Dá tempo? Temos 3 minutos. Bom, vou falar bem rápido. Pri, você comentou que você está aprendendo muito. Nós também aprendemos muito com todos vocês. Essa é a grande verdade. Nós não temos a pretensão aqui de dizer que nós sabemos de tudo, pelo contrário. E
a Rosilda, né? Quem vive numa relação de violência emocional, como pode ser olhado isso no campo? Rose, na verdade a gente teria que realmente ver o que o campo mostra, né? Tem algumas questões um pouquinho mais complexas que eu penso que talvez através de uma constelação a gente consiga olhar, vai depender do que o campo mostrar. Mas eu penso que o primeiro passo é, de repente, você fazer uma busca aí da trajetória desse campo. Uhum. Como foi o pai e a mãe, como foi a infância deles, o que que eles viveram, né? Resgatar isso. E eu falo mesmo perguntando, mãe, pai, conta para mim um pouquinho da sua história. Como que era o seu pai? Como que foi o seu avô? E quando a gente começa com essas conversas, não é investigação, com essas conversas, a gente entende que isso já vem lá atrás. Uhum. E a gente necessariamente não precisa saber os detalhes, não precisa que nenhum segredo seja revelado. É a gente olhar para as histórias, dizer, poxa, eu sinto muito, deve ter sido difícil para vocês viverem com isso. Deve ter sido muito difícil. Então eu sinto muito, eu faço diferente, né, a partir de agora. E lembrando, histórias, elas são de quem viveu. Uhum. Elas pertencem a quem viveu. Então a gente não precisa, para harmonizar um campo, que o outro conte segredos para a gente, conte o que ele não deseja que seja contado. Uhum. Mas eu penso que é realmente, ô Rosilda, conversa com aí o seu sistema, conversa com, não sei quem exatamente traz isso, se é mãe, pai, se é os dois, senta Ou com se é o eles e marido, entende. às vezes é a relação da família do marido, né? Isso, Ou, né, olha para a do outro sogra, campo, né? Isso. olha para a sogra, mas olha com amor, não é com julgamento. Olha para a sogra, entende como foi a vida dela, Exatamente. o sogro, que você vai conseguir já encaixar algumas peças. Mas o importante é olhar sem julgamento, no seu casamento. Olha para a história do seu marido, tá? Mas olha para a sua também, viu? Precisa olhar para as duas histórias, viu, Érica? É. Olhar a família Lembrando, dela, Rosilda, o que ela está querendo dizer? Olha para a sua família, qual que é a história familiar da sua família, porque às vezes vocês estão, né? Tanto você quanto ele, é, repetindo padrões, ela repetindo padrões, ele repetindo padrões. Então é importante fazer essa, não é investigação que você fala, né, Adriana? Mas não é fazer. investigação, é a compreensão, né? Mãe, como foi a sua história, mãe? Como foi a sua infância? Compreender tudo isso, compreender o lado do marido, porque às vezes vocês se encontraram para vocês resolverem e melhorarem todos os seus sistemas, tanto dos dois, para daqui para frente, né? Lembrando que os sistemas, um cura o outro, viu? Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente busca a cura para o nosso sistema. Ela percebe isso já. Então, é isso. É perceber, entre em contato aqui com a gente do hospital. Nós estamos aí oferecendo a constelação gratuita às segundas-feiras. Temos mais 2 segundas-feiras aí que será gratuita. Então, entre em contato aqui e eu marco uma sessão para você, tá bom? Assim você vai ter mais clareza do que está acontecendo, de como resolver e olhar para tudo isso, tá bom? Gente, eu agradeço muito. A nossa live cai, a gente tem 1 hora, já demos o nosso horário. Gratidão imensa, Adriana, por mais uma contribuição nesta Eu que sexta-feira. agradeço. Volta, sexta-feira de Muito tomar bom. sopinha quentinha em casa. E na próxima sexta-feira estaremos aqui novamente com o constelador Tiago, falando de temas importantes. Participem, convidem os seus amigos e a gente se encontra aqui sexta-feira que vem, no mesmo horário, falando sobre sistemas, família e cura. Gratidão, gente! Beijo.
Fiquem com Deus. Beijo.